título desse vídeo, como você obviamente pôde perceber, se resume a uma única palavra: pecado. Uma palavra que em nosso tempo é extremamente impopular, fora da realidade, ultrapassada, desagradável e intolerante. Dê o nome que você quiser. Apesar de não gostarmos dela, essa palavra, pecado, é algo que cada dia que passa faz mais parte de nosso mundo, país, estado, cidade, bairro, casa, enfim, de nossas vidas. O pecado se apresenta de diversas maneiras, tanto em atos quanto em pensamentos. Ele provoca prazer momentâneo, entretanto, é contrário a Deus. Deus abomina o pecado. Por isso, esta prática é a maior desgraça da humanidade. Ela é parte da natureza com a qual eu e você nascemos e que está levando o mundo em que vivemos e a imensa maioria das pessoas para um lugar descrito por outra palavra que também não gostamos: o inferno. Apesar de não apreciarmos a palavra, o pecado é tão real em nosso viver quanto você estar me ouvindo agora, neste exato momento. Seja você religioso, intelectual, rico, poderoso ou não, você é um pecador. De natureza, por opção e em atos. E nessa posição, você é uma pessoa infeliz, sem esperança e sem Deus. Sua situação, portanto, é desoladora. Foi nosso pecado que fez isso. Trouxe-nos para um estado de desesperança total. Aceitemos ou não, não importa. Nascemos todos em pecado. Por consequência, somos todos pecadores. Sua religião e suas boas ações, sejam elas quais forem, por favor entenda, não mudam em nada essa realidade. Em uma situação tão deplorável, a reação mais compreensível deveria ser a do desespero. Não é, pois amamos o pecado. Quer uma prova? Olhe para o mundo à sua volta. Apesar de degradante e sujo, o pecado em suas mais variadas formas se torna cada vez mais aceitável e comum. Mais uma consequência de nossa natureza de pecado. O mais inacreditável de tudo isso é que Deus, aquele que mais lamenta pelo nosso pecado, ainda nos ama. Não dá para entender. Ele nos ama tanto que deu o seu único Filho, Jesus, sem pecado, para morrer a morte mais cruel de sua época, a morte de cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, com o sacrifício de Cristo, nos revela dois principais objetivos. Com a morte de seu Filho, Ele crucificou o meu e o seu pecado. Com a ressurreição de Cristo dentre os mortos, Ele nos concedeu a vida dele, Jesus, em nossos corpos mortais. Ou seja, através de seu sacrifício por mim e por você, Cristo já tratou de maneira cabal com o nosso maior problema, o pecado. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio ao mundo por causa deste tormento com o qual eu e você nascemos, praticamos e amamos, chamado pecado. Para nós era impossível escaparmos deste abismo. Por esta razão, Cristo veio para nos livrar dele. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça quer dizer que, apesar da profundidade de nosso pecado, se crermos no que Cristo fez por nós e nos arrependermos, Ele, por amor e totalmente de graça, tem o poder
para erradicar o pecado da minha e da sua vida. Por essa razão óbvia, você precisa responder para si mesmo. Você conhece Jesus? Sabe que Ele veio por você, um pecador? Tem ideia de que sua vinda tinha como alvo libertar você de seu pecado? Você já se arrependeu de seus inúmeros pecados cometidos contra Ele? Creu pela fé em sua morte e ressurreição com Cristo, a fim de que você fosse salvo de seu pecado? É doloroso e triste dizer isso, mas de acordo com a palavra deste mesmo Deus, a esmagadora maioria da humanidade, mesmo diante do amor dele por nós, vai continuar preferindo o pecado e, por consequência, estará eternamente condenada, ainda que a vontade de Deus não seja essa. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você não precisa fazer parte da maioria. Receba a Cristo. Ele o perdoará, o salvará, o purificará e o libertará de seu pecado.